E o doutor Drauzio Varela, há mais de ano, luta para tirar dezenas de vídeos manipulados, onde, em tese, ele aparece sugerindo medicamentos, primeiro, medicamentos que não têm eficácia comprovada. Segundo, ele não sugere medicamento nenhum. Terceiro, ele não faz consulta pela internet. Né? E ele luta na justiça para tirar vídeos que flagrantemente cometem crimes utilizando a imagem dele e a credibilidade dele, e ele não consegue tirar do ar. Não tira porque não tinha instrumento para isso. Você não tem instrumento legal para isso. O Congresso se nega a votar na suposição de que isso é uma tramóia da esquerda para controlar o debate. E aí, e parte da imprensa, infelizmente, comprou esse discurso. Eu fiz uma brincadeira hoje no UOL. Salve, salve família, bem-vindos ao primeiro Flow News aqui no canal do Flow, que, bom, aqui do meu lado tem o Tramontina. E aí, Tramonta, tudo bom, cara? Obrigado. Tamo junto. Obrigado por fazer parte De novo. projeto aqui. E hoje, cara, quem tá com a gente aqui é o Reinaldo Azevedo. Obrigado, Reinaldo, por vir aí. Eu que agradeço, eu adoro o Flow, você sabe disso. Obrigado. A gente já fez 2 entrevistas, você já foi entrevistado no Reconversa. Vale para isso, vale para as políticas de ódio, para as manifestações de ódio que também monetizam e rendem. Veja só, nós temos um debate no Brasil que já está posto há bastante tempo sobre a regulação das redes. A regulação das redes nunca foi, e nunca foi mesmo, regular liberdade de expressão. Né? Com a quantidade de... Hoje, inclusive, eu dei uma porrada em 2 ministros do Supremo, no Luiz Fux e no André Mendonça, muito duras. Vê lá se eu quero que eles peguem no meu pé. Mas eles não têm por que pegar no meu pé, porque eu estou exercendo liberdade de crítica. A liberdade de crítica não é liberdade de ódio. A liberdade de crítica não é liberdade para expor pessoas a risco, né? Para expor instituições a risco. Então nós temos de pensar essas coisas. O projeto que havia no Congresso para a regulação das redes, eu nunca vi, e não há nada ali parecido com censura. Assim como não, e não prosperou, o Supremo entrou no debate, e aí se faz uma abordagem completamente vesga desse negócio. Eu sou vesgo, tá, gente? Então nenhum vesgo reclame. Então se faz uma abordagem absolutamente estrábica desse negócio. Eu lembrei do Sartre, né? Que tem estrabismo divergente, ele falava, tem o cara terreno baldio, né? Que é a seguinte, o que o Supremo fez, na verdade? Havia 2 questões que chegaram lá, como recursos extraordinários, que é o nome que recebe, de 2 pessoas muito prejudicadas pelas redes, uma delas do Orkut ainda. Disse assim... Muitas manifestações, eu pedindo para vocês tirarem, você tira e vocês não tiram, vocês não tiram, a minha vida foi destruída e vocês não tiraram. Afinal de contas, vocês que não tiraram, mesmo tendo sido avisados, vocês são responsáveis ou não? E o Supremo disse sim, são. E deu uma celeuma, olha o Supremo tentando censurar as coisas, porque as redes dizem, nós não temos responsabilização civil, o tal do artigo 19 do Marco Civil. Acontece que as redes são as únicas empresas no Brasil, não tem mais nenhuma, que não tinham responsabilidade civil. Todos nós temos responsabilidade civil. Um exemplo que eu dei aqui quando eu vim, se você bater no carro do vizinho, que está manobrando na garagem, você não vai preso por isso, mas você vai ter que pagar o prejuízo. Claro. Isso é responsabilidade civil, que existe para indivíduos e que existe para empresas. As redes são as únicas que não, porque elas dizem, nós somos apenas aqueles que transmitem conteúdos de terceiros. Nós somos uma caixa aqui. Bom, mas o paralelo que eu vou fazer agora é perfeito. Eu tenho um prédio, construo um prédio, entrego para o narcotráfico, que vai me pagar uma percentagem por aquilo que eles fazem lá, e digo, eu não tenho nada a ver com o que eles fazem, embora eu saiba o que eles fazem. Então, o que o Supremo votou foi a responsabilização civil, se as empresas notificadas não atuarem e se claramente souberem que um crime está sendo cometido e não estão fazendo nada para isso. Foi isso. Não tem censura de nenhuma natureza. Os bolsonaristas fizeram um escarcéu. Olha, censura, censura, censura. O André Mendonça, ministro, 2 ministros votaram contra a proposta do Supremo, André Mendonça e Nunes Marques, e o André Mendonça fez um voto assim que parecia que estão querendo determinar as opiniões nas redes e fez a defesa da liberdade absoluta. O problema do absoluto é que ele não admite ponderação. O absoluto é absoluto.
absoluta. O tudo é igual a nada, conceitualmente falando. Uhum. O que é tudo? Tudo é tudo. Então aí, se você não tem a responsabilidade civil, e é preciso ter, e o Supremo agora, nós vamos ver como isso vai ser aplicado, essas redes, simplesmente, bom, tem lá a coisa que o Felca denunciou e que é evidente, aquilo é evidente. Ah, ninguém sabia? Sabia. Todo mundo sabia. Ninguém sabe? Sabe. Aliás, né, Reinaldo? Ministério Público sabe, Justiça Todo mundo sabe. Polícia sabe, os pais sabem, a o sociedade Ítalo já sabe. tinha Só surgido e antes. consome. A sociedade sabe Sim, e consome. Só que até havia pouco, você podia acionar essas pessoas, mas as empresas não. Uhum. Se fosse como quer o André Mendonça, o tal do Ítalo vai ser punido. Uhum. Tá, Ítalo punido, banido da rede e tal, depois de uma ação, de um processo e tal. Aí vem outro, né? Porque a rede está aberta. E aí vem outro, aí vem outro. Então é preciso que haja uma política pública para limitar essas pessoas. Então a importância do vídeo do Felca, eu não estou dizendo que a tese dele seja essa. Estou dizendo o que isso revela como fenômeno. Como fenômeno, revela que nós temos redes abertas a esse tipo de coisa que... É a velha história. Como a gente não consome... Cara, eu fiquei... Sabia nem que tinha. Eu nem sabia que tinha desse jeito. Eu fiquei estarrecido. É estarrecedor. Assisti, Aí cada vez eu ia ficando mais chocado. E tem uma hora minuto. que um menino, acho que tem 12, 13 anos, diz, eu fico com ela, levanta aí, levanta, eles dão um beijo. Assim, de adulto. Você fica imaginando seus filhos, seus netos, colocados ali num sujeito que claramente é um proxeneta de criança. E aí vem pais pegando seus filhos. Aí fala assim, mas... Porque aí os ultraliberais vêm com essa conversa aborrecidíssima. Isso são os pais que são os responsáveis. Não, sem dúvida nenhuma os pais são responsáveis. Que o Ministério Público pega esses pais. Porque Estatuto da Criança e do Adolescente. Eles estão falhando com o dever do cuidado. Então que pega esses pais. Agora, nós temos que ter uma política pública para as redes. Se faltava uma evidência de que o controle, quando eu digo controle democrático, segundo... No geral, as pessoas não leram a decisão do Supremo. Entende? Então, fica assim, e vem o Elon Musk lá fora e diz, olha o que o Supremo fez. Tá na carta que o Trump mandou pro Lula, tem o negócio das redes. Como se a gente tivesse cometido aqui um grande crime. E a legislação e a regulação que o Supremo propôs, até que o Congresso se manifeste, ela é muito mais modesta do que o que tem na Europa hoje. O problema é que querem a liberdade absoluta. E a liberdade absoluta termina nisso aí. Que é o seguinte... A liberdade de expressão é sagrada. Primeiro que nada é sagrado, a não ser o sagrado. Estamos tratando de questões humanas. Se a liberdade... Se a expressão na rede... Não vou chamar liberdade de expressão. Se a expressão na rede serve ao cometimento de crime, não é de liberdade de expressão que nós estamos falando, mas é de crime. E a brincadeira que eu fiz foi a seguinte. Se a bala Juquinha estiver sendo usada para cometer crime... Não é que você vai proibir a bala Juquinha, mas você vai ter que ver que uso estão fazendo da bala Juquinha. Né, que também no UOL brincou, o Diego falou assim, não proíbe a bala Juquinha. Eu falei, não, nem eu quero. Mas que uso estão fazendo? Tem muita gente que está assistindo aí que não sabe que é bala Não sabe Juquinha. que a bala Juquinha existe. Bala Juquinha é uma balinha cor-de-rosa que gruda no dente. Que existe, né? Existe, O Instituto Liberta luta contra a escravização sexual de meninas. Sim. E ela me falava do perigo que é de algo correlato, que são os sites pornográficos abertos. E o quanto isso desvirtua a formação das crianças da mesma forma como as meninas e os meninos sexualizados nesses sites denunciados esta semana, que são objeto da nossa conversa aqui, o quanto as coisas mostradas pelo Felca e os sites pornográficos trabalham no mesmo caminho. Sim. E não há nenhuma dificuldade para as crianças, para os jovens acessarem os sites pornográficos e depois terem a sua formação pessoal, que não existe nessa época, completamente distorcida ao longo do tempo. Porque olhando o site pornográfico, eles vão ver, primeiro, a mulher que é subjugada e que é objeto permanentemente, né?
E depois todo tipo de coisa. Manifestações de violência e tal. Todo E aí, tipo de coisa, aí de desrespeito. Um dia um sujeito me irritou um pouco num debate como esse, não vou entrar em detalhes, mas assim, porque as sexualidades têm derivações e há quem goste de ser amarrado, há quem goste de ser não sei o quê, há quem goste... Não, peraí. Adultos fazendo escolhas... É uma coisa. Adulto fazendo escolhas, eu tenho uma máxima. Sexo pra mim, não tendo criança, não tendo bicho, não sendo forçado... Tá valendo. O que eu tenho com isso? Nada. Aliás, eu Nada tenho a ver. um horror de gente que gosta de ficar expondo isso em rede social. E sabe o que é? E tem hoje, tem 500 mil podcasts, aí a pessoa vai lá, conta as maiores barbaridades, e acha engraçado, e não sei o quê, e tal. Depois fica bravo, que vazou um nude meu. Aí o cara com um peru grande vazou um nude, disse, não sei como que vazou. Entra na justiça, inclusive, para tirar. Né? Aí a outra, um corpaço, tal... Vazou meu nude. Eu não sei que tanto nude essas pessoas fazem pra ficar vazando. Comigo nunca vai vazar nude. Nem comigo. Eu também nunca não. fiz Não, foto. comigo não vai. Eu nunca fiz foto e não fiz gravação. Então Agora, não tenho nenhum e é problema engraçado com que isso. sempre assim, Mas... como é que é? Eu tava fazendo uma foto até meu abdômen e sem querer vazou o peru, a perereca. Mas foi sem querer. Então tem isso, tem essa exploração. Enfim. Agora, para adultos, né, cara? A criança, e claro que criança tem acesso a isso. Se vê uma cena de sadomasoquismo, uma coisa é a pessoa ser adulta e saber que curte uma coisa ou outra, ou sei lá o quê, ou essa brincadeira, essa fantasia. Outra coisa é isso formando o caráter das crianças. Com certeza. Né? Só para concluir, eu lembro que falava assim, não, mas vocês não tinham as revistinhas? Tínhamos, mas era diferente. Primeiro que o acesso não é a era mesma muito... coisa. O Você tem documentário... eu lembro que ele tem que ver revistinha, os amigos numa casa em construção para ver as revistinhas. Vendido escondido na banca... outro papo. Vendido escondido na banca de revista. Exatamente. Tem uma coisa no documentário do Felca, no trabalho do Felca, aliás, né? Talvez o mais importante trabalho jornalístico já feito sobre este assunto durante todo o tempo. Não quero tirar seu fio, porque eu sempre falo que eu falo demais, o que é verdadeiro. Mas eu observei hoje que ele, sendo humorista, ele fez um trabalho que, infelizmente, o jornalismo não fez. É verdade. Com tanta precisão, com tanta dureza, com tanta clareza. Correção e colocou a questão da monetização das redes para essas coisas hediondas como um monte de colunista aí falando as maiores barbaridades, como os males da liberdade se corrigem com mais liberdade. Eu conheço essa frase do Tocqueville e eu sei que vocês estão aplicando mal. Porque nesse caso os males da liberdade não se corrigem com mais liberdade. Os males da liberdade nesse caso, que não é liberdade, é crime. Né? Desculpa. Aliás, ele falou que toda a monetização... Acabou, e vamos para o Vale Tudo. E nós estamos falando do Congresso, né? Que agora o Congresso se movimenta, o presidente da Câmara dos Deputados diz que existem muitas propostas para serem discutidas, que estão... Podiam ter avançado. Né? Já foram apresentadas à Câmara dos Deputados. Os grupos de direita estão usando o seguinte discurso em relação ao documentário, né? Bom, esta é a defesa da moral e do combate à sexualização infantil que nós sempre defendemos. E aí o Felca também está se justificando para regular e censurar as redes sociais. Já a esquerda diz que vamos continuar lutando pela pauta de proteção dos direitos, mas vamos fazer a regulação digital. E vamos responsabilizar os infratores. Então, os grupos políticos acabam, cada um a seu jeito, moldando o seu entendimento de tudo aquilo que foi dito no vídeo, né? As denúncias pesadíssimas, mas cada um molda o seu discurso para fazer a defesa que é do seu interesse. Sim, o que é da democracia. E como é que vocês veem... Vamos lá, tem uma menina, que acho que o nome dela é Camilinha. Isso. Que ela começa, se eu não me engano, a participar desse conteúdo aos 12 anos, está hoje com 17. Isso. Né? Ela fez um vídeo falando sobre o que o Felca falou. Eu vou colocar aqui para a gente dar uma breve olhada nele. Então,
Posso pôr aqui, família? Tá. Vamos lá. E ganhar seguidor também. Vamos ver. Aí acho que tu vai ter que pôr o fone aí, Reinaldo, pra ouvir. Quem me banca é ela mesmo, então vou fazer ali pra até... Tenho saúde pra isso. Então tá ótimo, amor. Vou fazer. E outra, tem um monte de gente falando, ai, pra que ela vai fazer? Amor, eu quero fazer, eu tenho dinheiro, eu posso, eu vou fazer. Eu quero, eu não posso mais não. É só porque eu quero dizer, eu tô respondendo, sabe pra quê? Todo dia um levante, sabe pra quê? Eu gosto de responder eles. Sabe por quê? Porque aí eles vão postar, aí vai viralizar mais. Aí meu nome vai crescer mais, vai crescendo mais, entendeu? Por isso que eu gosto de responder, entendeu? Esse é o meu marketing. Se o marketing deles é falar mal de mim pra ganhar seguidor, o meu é pra responder e ganhar seguidor também, entendeu? Sou esperta, amor. Se o marketing deles é falar mal de mim pra ganhar seguidor, o meu é pra responder e ganhar seguidor também, entendeu? Entendi. Bom, na minha opinião, ela começa muito jovem, experimenta ali um sucesso financeiro e agora não quer mais sair dessa, né? Não, é que ela não queira, ok ela não querer. O problema não é dela, o problema é da sociedade. Veja, é impossível a essa altura você convencer essa criatura de que coisas ruins aconteceram com ela, inclusive. Ela não tem noção. Ela não tem noção. Nenhuma. Ela se formou, ela teve o processo dela, não sou psicanalista nem psicólogo, mas ela teve o processo dela de estampagem, que é um conceito importante. Ela teve numa fase em que ela aprendeu que a vida é assim. Ela tá achando que, bom, foi assim que eu ganhei dinheiro, foi assim, ela se mostra ali bem sucedida, né? E se o negócio deles é falar... Então, para ela, a coisa se resume assim. Se o negócio deles é falar mal de mim, então eu vou fazer meus negócios, tudo bem. Eles ganham seguidores falando mal de mim, e eu vou ganhar seguidores dizendo que tá tudo bem. Logo ela vai fazer 18 anos, ou ela já está livre da proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente com 17, ela faz o negócio dela. Meu problema não é ela. O problema da sociedade brasileira não é ela. Né? O problema da sociedade brasileira são os criminosos que mobilizam crianças. Esses têm de ser punidos. Existe um Código Penal para isso. Existe um Estatuto da Criança e do Adolescente para isso. Existe um Ministério Público para isso. Isso na esfera propriamente criminal. No que diz respeito à esfera política, né, de políticas públicas, aí é com as redes sociais, sim. Que estrutura está sendo usada, que infraestrutura está sendo usada para que isso aconteça. Né? E o que está sendo usado para que isso aconteça, mobilizando crianças, nós sabemos onde está. E aquilo que o Supremo votou já é, se não eficaz, mas já tem poder para coibir isso. Né? Vamos ver o que é que o Congresso consegue produzir, né? E certamente esse debate vai ser muito interessante, porque as muitas hipocrisias vão se multiplicando nesse negócio, não tenha dúvida disso. E né? pedofilia é crime, né? Ponto. Isso, Então, pronto. Ponto. A velha história. Sim. O final dessa história toda é a pedofilia, Sim, uma gigantesca rede que usa, que consome e que tem uma série de coisas que só bem mais tarde que a pessoa, já quando adulta, vai ter todos os problemas decorrentes daquilo que aconteceu ao longo do tempo. Enfim. E esse debate é muito interessante, porque é o seguinte, a pedofilia também é um problema psíquico, também é uma marca psíquica, é uma fratura psíquica, isso comprovadamente é. O sujeito pedófilo que vai ao psicanalista, você já entrevistou psicanalistas aqui, psiquiatras, o pedófilo que vai lá, ele tem uma fratura em algum momento. Muitas vezes ele próprio foi molestado. E, portanto, carrega isso e vai reproduzir esse comportamento. Enfim, eu não sou especialista nisso, não vou fazer digressão a respeito. Apenas digo que, com certeza, existe uma dimensão de sofrimento, inclusive, para quem tem esse problema. Agora, e isso no espaço do psicanalista, no espaço do médico, que seja tratado e que a pessoa se trate. Agora, como problema político, como problema de política pública, aí é importantíssimo que a pedofilia seja vista por aquilo que é crime. Porque se não for visto por aquilo que é crime,
Aí mesmo quando a pedofilia não é uma marca psíquica, ela se estabelece em determinados rincões do Brasil em que senhores já idosos resolvem que a menininha desprotegida, porque aí entra então o traço de classe também, de pobreza, essas meninas são praticamente sequestradas por pessoas endinheiradas que compram ainda hoje. Atenção, isso ainda hoje é verdade em certos lugares do país, né? Pessoas endinheiradas ainda compram virgindade de meninas. É porque o sujeito é pedófilo. Pode não ser a pedofilia nesse sentido como uma marca, uma doença psíquica, mas é uma doença cultural. As meninas existem para quê? Elas existem para isso. Né? Quais? As pobres. Não as da minha família, evidentemente. Então aí começa tudo a se misturar. Então é muito importante que a pedofilia seja aquilo que é crime. E, portanto, como tal, tem de ser severamente punida. Tratada como crime. Tratada como crime. E o pedófilo que for tratado, ele, com o sofrimento psíquico dele, no ambiente médico, no ambiente psiquiátrico, no psicanalista, aí é uma outra dimensão que em nenhum momento relativiza o fato de que é um crime. Né? E de que a gente tem um estatuto da criança e adolescente que precisa ser cumprido. Né? Pô. Vamos mudar um pouco de assunto aqui, falar um pouco de Estados Unidos, Trump e relações internacionais, né? Uma coisa que aconteceu aí foi o Trump ofereceu uma recompensa de 50 milhões por informações sobre o presidente da Venezuela, o Nicolás Maduro. Onde será que ele está, né? Que respondeu com um vídeo dizendo, vem me buscar, tô aqui em Miraflores, vem me... né? É o que eu faria também. Como é que é? 50 milhões de dólares para quem encontrar... Acho que é informações que tenham alguma coisa a ver com... Que levem à prisão do Nicolás Maduro. Tipo, você sabe, se alguém souber alguma coisa que o Nicolás Maduro é envolvido com tráfico, por exemplo... me ajuda aí, que eu vou te dar 50 milhões pra gente poder ter um jeito de prendê-lo e tudo mais. Isso é mais uma do... O Trump ele tem mostrado aí Obviamente de Bolsonaro, porque não é isso. Agora, ele tem o livro dele sobre negociação, né? O que ele ensina sobre negociar? Negociar é o seguinte, é você estrangular o outro e de vez em quando você dá um respiro para ele, que a técnica tá na vantagem. É a técnica do torturador. O que o torturador faz? Ele tem uma cabeça de torturador. O torturador vai, bate, dá uma aliviada e diz, você vai falar o que eu quero? Você vai fazer o que eu quero? E aí o cara confessa o que sabe, o que não sabe, para voltar a ser torturado depois. É por isso que quando começa essa conversa imbecil de Lula não tem que ligar para Trump, depende, ligar para fazer o quê? Para falar o quê? O Lula hoje é um dos maiores líderes do capitalismo mundial. Por que o Lula está defendendo? As relações comerciais entre os países, as trocas reguladas segundo a integração das cadeias produtivas, o que integra com o que e não sei o quê, né? Que os países negociem com outros, paguem o preço justo. Isso é o capitalismo hoje. É o capitalismo globalizado, é isso. Mas o Trump não. O que ele quer? Não. Tem de produzir nos Estados Unidos. Isso não é capitalismo, cara. Sem contar que isso é contra tudo que os Estados Unidos pregaram aí. Eles criaram a globalização. A globalização não é uma invenção da América Latina, porque a gente não tinha porrete para isso. Eles criaram isso. Os produtos foram barateados, e aqui é onde a minha coisa com os esquerdistas, muitas vezes, eu não sou um adversário da globalização. Muitas vezes o preço caiu justamente porque você criou essas cadeias integradas. A China, nesse processo, mas aí tem uma outra coisa deles, né, que é espetacular. Quem mais tirou gente da pobreza com a globalização? A China. Exatamente. 600 milhões de pessoas. Basicamente porque os Estados Unidos mandou para lá toda a sua produção de fábrica mesmo, acontece na China, né? E, portanto, os empregos estão lá, tudo está lá. Mas, e sem contar que em razão das terras raras, da tecnologia, não sei o quê, chips, etc. Mas, veja, o Elon Musk, esse grande gênio da humanidade, sem dúvida, um cara tem um dinheirinho.
Mas ele foi ensinar chinês a fazer carro elétrico, né? E chinês aprendeu. E inundou o mundo de carro elétrico. A China, no meio dessa zorra toda, a China cresceu 5,2%. Estava previsto que ia crescer 4%. Quando você fala de 1,2 ponto de crescimento da China, você não está falando de 1,2 ponto de crescimento do Uruguai. Com a devida vênia do Uruguai. Estou só falando que é um pequeno país e a China é quem é. Então, na verdade, em muitos aspectos, eu não estou cantando aqui a decadência do Império Americano, né? O Império Romano começou a morrer 400 anos antes. Pode demorar um pouco até acabar, né? Mas a verdade é que a China ganhou essa guerra. Já ganhou. E isso é um perigo, sem dúvida nenhuma é um perigo, porque nós estamos falando de um sujeito ciclotímico, amalucado, que acha que não perde nunca, né? E com o Xi, ele está quebrando a cara, porque o Xi também demonstra resiliência. Eu faço sempre a brincadeira, ele sempre dá gargalhadas assim, né? E fica muito claro que as organizações de comércio, as organizações geopolíticas, nessa hora de negociar com o Trump, acabaram mostrando uma fragilidade absoluta, gigantesca, né? Porque a Europa, cada país foi negociar por si, a turma do Mercosul, cada um saiu atirando para um lado, né? Os BRICS, a Índia foi negociar do jeito dela e tomou uma trombada, e por aí vai. É que os BRICS não são exatamente um bloco econômico, né? Mas um bloco comercial que tenta a coisa mais... Você citou bem, pega o caso da Índia. O Narendra Modi, que aliás é um reaça bem... essa altura, né, posso? Um reaça bem escrotinho. Um cara de direita, truculento, inclusive, né? Mas faz um governo bastante vigoroso ali, tem feito, quase perdeu a última, mas ganhou ainda. Ele foi um dos primeiros caras recebidos pelo Trump no Salão Oval. E a China está com tarifa de 50% agora. Já estava com 25%, que já era muito alta. E aí falou assim, tem que parar de comprar petróleo da Rússia. Mas a Índia não tem como parar de comprar petróleo da Rússia. Ela não tem... De onde ela vai comprar petróleo? Porque ela compra o petróleo barato da Rússia. Se ela for comprar petróleo a preço de mercado, ela quebra. Vai ter dificuldades enormes, né? Então tome tarifa de 50%. A União Europeia... Veja, a União Europeia conversou e acabou ganhando a tarifa linear de 15%, que para a União Europeia é muita coisa, mas não foi só isso, não. A União Europeia se comprometeu a investir 900 bilhões de dólares em indústria americana. Isso está no compromisso. Quem saiu atirando contra a Ursula von der Leyen? Os dirigentes europeus, inclusive os de direita. Não, é uma merda esse acordo para nós. E você se lembra, essa reunião foi feita na Escócia, foi uma coisa constrangedora. A Ursula von der Leyen, que é pequenininha, ela sentada na cadeirinha assim, né, com o pezinho assim, e o Trump lá, numa cadeira, com as pernas reganhadas, com os ovos botados na cadeira, com as mãos assim. Uma coisa absurda, grotesca, grosseira, né? E isso ele fez com todo mundo. Com todo mundo. Como é que ele tratou? Vocês viram a reunião dele com o primeiro-ministro japonês? Com o japonês não vi. Você não viu que ele esqueceu o nome do cara e começou a chamar Mr. Japaman? Meu Deus do céu, cara. Você não viu isso? Não vi. Ele esqueceu o nome do cara. Meu Deus do céu. Ele esqueceu o nome do cara e começou a chamar o japonês. Esta semana... O japonês que tá aqui. E o cara... Foi lá o presidente da Libéria. Porra, mas isso é de um desrespeito abissal. Mas é inacreditável. Foi o presidente da Libéria. A Libéria é um país que foi criado por uma escrotidão americana de pegar escravos nascidos nos Estados Unidos falando inglês, que não falava outra língua nenhuma, e dizer assim, vocês vão embora daqui no século XIX, que nós arrumamos um lugar na África para vocês irem. E eles foram. E criaram a Libéria, que não é um lugar muito bom, né? E outros que fugiram. Ele recebeu, não vou lembrar o nome do presidente da Libéria, ele recebeu o presidente da Libéria. Presta atenção. Seu inglês é muito bom. Eu não sabia que você falava inglês tão bem. O país fala inglês desde o seu nascimento, porque inclusive foi praticamente imposto a eles. Você entende? Então, assim, com Zelensky, aquilo que a gente viu,
É com o primeiro-ministro do Canadá. Isso a propósito. Liga, Lula, liga pro Trump. Alguns bostinhas com esse negócio. Ele pega o primeiro-ministro do Canadá e diz... Toma mapa lá. Né? Olha esse mapa. Essa linha reta, né? Que é aquela linha reta que você faz os dois e só ali no leste tem que dar aquela recortada. Essa linha é artificial. Por que a gente não junta? Você sabe que eu sou um homem do mercado imobiliário. E eu vejo isso como homem do mercado imobiliário. Não me conformo. Aí o presidente do Canadá disse, o primeiro-ministro do Canadá, que aliás ganhou a eleição porque ele apoiou o outro, né? Disse, olha, há coisas que não dá para vender, né? Por exemplo, ninguém quer comprar o Palácio de Buckingham, não dá para vender. E nem o Canadá está à venda, né? Aí disse, é uma pena, não, mas você vai mudar de ideia. Aí você quer que eu vá lá agora? Eu vou lá porque para ele ficar fazendo bullying comigo? Não, eu vou ter que conversar. Reunião, cara, primeiro, o Tancredo tem uma frase ótima que você lembra. Reunião não é para decidir, é só para celebrar o já decidido. Mas você vai fazer a reunião? Eu vou fazer uma reunião aqui aberta. Tá tudo errado, né? Se você fizer isso no Flow, você se quebra a cara. Com certeza. Não é confuso, por exemplo, essa decisão que ele toma sobre Bolsonaro poder falar ou não nas redes sociais, por exemplo? Voltamos à bala Juquinha. Voltamos à bala Juquinha, de fato. Por que voltamos à bala Juquinha? Porque é claro que não é falar ou não falar. Vamos lá. A questão é da divulgação por terceiros. Por terceiros e de usar a rede para a coação no curso do processo. Advogados de defesa que me ouvem, vocês sabem muito bem que vocês contaram uma mentirinha para a imprensa, e a imprensa comprou, dizendo que o Alexandre, quando decidiu as medidas cautelares contra Bolsonaro, no dia 18 de julho, ele fez por risco de fuga. E um monte de gente comprou esta bobagem que vocês falaram. Certo? Certo. Vocês sabem porque está escrito que as medidas cautelares contra Bolsonaro foram decididas por quê? O Eduardo não está nos Estados Unidos e ele confessa cavando punição para ministros aqui? Ele não fica feliz com isso? Ele não faz, hoje mesmo ele não fez, ontem ele não fez ameaças ao Gilmar agora e aos ministros do Supremo? Artigo 344 do Código Penal, coação no curso do processo. Eu faço a coisa mais grave que eu posso fazer no processo penal. Eu ameaço um juiz para que ele decida a meu favor. É isso que Eduardo está fazendo. Ele está ameaçando juízes, cavando punição para juízes. Então, você tem isto, 344, Lei 12.850, obstando a investigação de organização criminosa, porque todo o processo é com base na Lei 12.850, no fim das contas, tem organização criminosa, ele está tentando obstar a investigação da organização criminosa, né? E, finalmente, ele se associa aos crimes pelos quais o Bolsonaro é acusado. Tentativa de golpe de Estado, isso aqui. O Alexandre decretou as medidas cautelares porque o Bolsonaro dá uma entrevista ao Josias de Souza e a Carla Araújo no UOL e certamente o Vilardi deve ter dado um pulo de ódio na cadeira, que é o advogado do Bolsonaro, e disse, eu mandei 2 milhões para ele. Eu financio o cara que pratica a coação no curso do processo. Portanto, eu estou fazendo a coação no curso do processo. Artigo 312 do Código de Processo Penal. Eu falo isso, eu fico citando, não é só para mostrar assim que eu sou espertinho, é porque fica parecendo que é tudo arbitrário. Se o sujeito está sendo investigado por um determinado crime, ele comete um crime novo, contemporâneo à decisão do juiz, associado ao crime pelo qual ele é investigado ou razão porque ele é réu, cabe prisão preventiva. Eu juro por Deus, pelas minhas filhinhas, no dia 18 de julho, no dia que o Alexandre decretou as medidas cautelares, eu tinha escrito um texto dizendo Jair Bolsonaro tem que ter a prisão preventiva decretada. O Alexandre não decretou a preventiva.
com base no 312. Ele decretou as medidas cautelares. Entre as medidas cautelares, e agora eu entro no seu ponto, ele falou sobre a restrição ao uso da rede, porque a rede é usado como um instrumento da coação. Isso não existe no artigo 319, de fato, do Código de Processo Penal, não pode usar rede. O artigo 319 é anterior a isso. A rede é um instrumento pelo qual ele pratica aquilo. É aí que eu brinco. Fosse bala Juquinha, seria não chupa, mas bala Juquinha. Tá chupando bala Juquinha. Digamos que chupar bala Juquinha... Fosse um apito de cachorro. Isso, olha como você... Eu gosto de falar com gente inteligente, porque assim, adivinha. É isso. Eu achei que eu fosse ter de explicar, não porque eu subestime a sua inteligência, é que ultimamente eu ando subestimando geral. Tá. Tá. Não a sua. Graças a Deus, não. Por isso eu tô aqui. Mesmo tendo amanhã um dia complicado. Se a bala Juquinha... Não vamos mais muito longe, não. Se a bala Juquinha é um apito de cachorro, o que é um apito de cachorro? É alguma coisa que eu faço que só quem está pronto para a ação ilegal compreende. Se eu chego à conclusão que chupar bala Juquinha em público é o apito do cachorro, eu vou falar, não chupa mais bala Juquinha em público. E aí dirá um daqueles articulistas que ficam sendo engravidados pelo ouvido pela defesa. Não tem proibição de bala Juquinha no artigo 319. É claro que não tem. É claro que não tem. A decisão do Alexandre não tem absolutamente nada de errado, admitindo que a defesa faz seu trabalho. Eu não estou aqui... A maioria dos meus amigos de advogados são criminalistas e fazem defesa, portanto. Agora, eu não preciso concordar com as teses deles, né? O Vilardi, o cara não é meu amigo. Falo bem com ele, falei bem já, mas não é meu amigo. Então, ele fez aquilo, mas depois ficou assim, mas ele pode dar entrevista ou não pode dar entrevista? Alexandre esclareceu no dia seguinte, dia 19. Pode, aliás, é 18 mesmo. Pode dar entrevista, não pode produzir vídeos para as redes sociais para fazer o tal do proselitismo que caracteriza a coação no curso do processo. É isso que ele não pode fazer. Vão 2 advogados. O Nicolas é advogado? Eu não sei, ele é advogado. É formado em Direito. Tá. Tudo bem, ele fala cabeleireira, talvez ele não tenha estudado muito, mas... Tá. Né? Advogado formado em Direito, ele é pela PUC. O Lula também fala um monte de coisa errada. Eu falo um monte de coisa errada, meu companheiro, mas eu, de qualquer modo, não falo que eu sou advogado. E outra, eu já não falo mais menos e nem falo mais para mim fazer. Eu falo tudo direito agora. Aliás, tem sido impecável. Eu acho que o Lula erra de propósito. Mas isso é uma outra questão. E a Sérgio Moro ainda fala conge. Esse, meu filho, esse é de um analfabetismo exemplar. Assim, analfabetismo ilustrado, né? Você sabe que a pior coisa que eu já li na vida foi a sentença do Sérgio Moro sobre o Lula. Eu já vou voltar ao ponto, mas eu não quero perder essa. A sentença do Sérgio Moro sobre o Lula. Porque, primeiro, não tem prova lá, né? Ele nunca diz onde está. Ele só me xinga. Aliás, ele veio ao Flow, falaram para ele onde está a prova, ele ficou me xingando e não disse onde está. Porque ele não disse. Não tem, né? E depois, é tão mal escrito que até lembra português. Deve ser mais ou menos a diferença que existe entre o ucraniano e o russo, né? Porque diz que é muito próximo, eu não conheço nenhum nem outro, mas diz que é muito próximo sem ser, né? O dele é muito próximo sem ser. Então, veja só, o Alexandre de Moraes, as decisões que ele tomou são decisões dentro da lei, e o Nicolas, advogado, sabia que o Bolsonaro não podia participar da live. Ele é advogado. O Flávio Bolsonaro, embora tenha ficado rico vendendo chocolate, o que não é fácil. Não é fácil. Tendo uma franquia que ele tinha, de uma marca importante, a que mais vendia em dinheiro vivo do mundo. Porque o chocolate é assim, quando você tem compulsão, você pega tudo que você tem e compra chocolate em dinheiro vivo. Veja você, que não deixa rastro, inclusive. Porque também você não tem que ficar falando para o COAF que você é chocolatra. Vou deixar claro para o COAF agora que você é chocolatra. Não precisa, né? Então, né? E, inclusive tem aquela mansão maravilhosa que vale uns 8 milhões. Advogado. Também põe o pai. Eu tinha um professor na USP, Alfredo Bose, maravilhoso, que quando começava assim, mas qual foi a intenção? Por que a pessoa fez isso? O Bose dizia o seguinte, maravilhosa e magnificamente. Ele dizia assim, olha, e ele era um católico exemplar, dizia, o fundo das consciências a Deus pertence. Se eu for investigar isso, eu nunca vou avançar em nada.
O que eu sei? Eu sei as coisas que são objetivas. E eu preciso me ater às coisas objetivas. Objetivamente, o Flávio sabia que o pai dele podia ser preso. Objetivamente, o Nicolas sabia que o Bolsonaro podia ser preso. E, no entanto, eles fizeram. Porque ficar claro para a direita que o Bolsonaro não vai ser candidato precipita e força a definição de um nome da direita. Você está dizendo que o Flávio botou o pai em cana, ainda que domiciliar, só para definir o candidato da direita, porque ele quer o Tarcísio? Não, eu não sei, isso é fundo da consciência dele. O que eu sei é que ele é advogado e que ele não ignora a lei. O que eu sei é que o outro mineirinho é advogado e não ignora a lei. Deputado mais votado do Brasil. Burro não é? Está muito longe disso. Muito longe disso. É até muito esperto. Então eles sabiam. Seja para provocar, seja para não sei. Mas alguém nega que a prisão domiciliar deu uma reagrupadinha na turma? Eles estavam meio borocochôs, né? E você acha que a prisão domiciliar pode cair a partir do recurso apresentado Duvido. pelos advogados de defesa? Duvido, porque não há nenhuma razão para cair. A prisão domiciliar está nos artigos 317 e 318 do Código de Processo Penal. A prisão domiciliar aí, ela vale por uma espécie de preventiva numa outra modalidade, muito mais leve. Tanto é que ele vê família, ele vê tudo ali. Eu duvido, a menos que... Hoje o Alexandre participou de um evento no Tribunal de Contas do Estado, aí ele falou, num dado momento, é claro que a justiça pode errar, é humana. Aí alguns viram a manifestação de meia-culpa. Eu acho que é conhecer muito pouco o Alexandre para achar que ele usaria um evento como esse para fazer meia-culpa. É que a justiça pode errar, claro. Se o Alexandre recuar da prisão domiciliar, o que eu duvido, os outros podem segui-lo. Se ele não recuar, acho que não. Porque o tribunal está sob ataque, né? O tribunal está sob ataque. Não há chance. Eu acho sempre as pessoas... Tem uma frase maravilhosa do Marx no 18 Brumário: as pessoas também são vítimas da sua própria concepção de mundo, muitas vezes, né? Ele fala isso sobre o Luiz Napoleão, sobrinho do Napoleão. Você acha que algum outro presidente na história da humanidade perderia a reeleição com tudo que o Bolsonaro tinha de dinheiro para ganhar a reeleição? Bolsonaro perde a eleição basicamente pela gestão da pandemia. É isso. Para ele. Perdeu para ele. Perdeu para ele. Porque durante um tempo o Lula, sim, ganhava no primeiro turno, não sei o que tal, que era o ódio que se tinha no negócio da pandemia. Ele eleva o Auxílio Brasil, que ele chamou à época, que era o auxílio emergencial, virou Auxílio Brasil, que era o Bolsa Família. Ele eleva a R$600, ele abre um rombo nos estados com o negócio do combustível e baixa dramaticamente o preço dos combustíveis, conta que o Lula teve que pagar depois, porque os estados abriu rombo nos estados, né? Com tudo que ele tinha. Se ele tivesse feito uma gestão... Quando eu digo humana da crise, não é humana no sentido que a gente usa humana. A pessoa é muito humana. Humana no sentido mesmo do humano animal. Se ele tivesse feito uma gestão humanoide da crise, ele não teria perdido essa reeleição nunca. Mas ele perdeu para sua própria concepção de mundo, né? Estreita, truculenta, ligada ao que há de pior na sociedade brasileira, preconceituosa. Mesmo assim, mobilizou muita gente. Perdeu por 1,8. É pavoroso que tenha perdido por tão pouco, na verdade. Mas ele poderia ter ganhado isso largamente, com a força que o incumbente tem, sempre, com a máquina na mão, etc., né? E agora, de algum modo, a mesma coisa, né? Eles têm uma visão de mundo... Tá bom, então o Jean desligou o Live Pix, tá bom. Então, pra gente finalizar aqui, o Miguel Uribe era um senador colombiano que Sim. morreu ontem, hoje? Morreu hoje. Morreu hoje. Hoje, ainda é hoje.
Ele foi baleado na cabeça, cara, 2 meses atrás, né? E tem eu já vi algumas pessoas fazendo uma comparação com esse ataque, na verdade, com esse assassinato do Miguel Uribe, com a facada do Bolsonaro, por exemplo. Que teria sido algum movimento, colocando isso na conta de opositores políticos nos 2 casos, como se fossem semelhantes, em certa medida. Primeiro que estava longe de ser um favorito para qualquer que fosse, mas não importa, né? Foi morto por um moleque, certamente ligado a algum movimento extremista. A galera tá achando que é ligado à segunda... Eu anotei. Marquetália, que é uma dissidente dissidência das Farc. Quando houve o acordo da Farc com o governo colombiano, teria surgido esse grupo dissidente que continuou a Pode sua até luta. ser, o que não é o Petro, porque o Petro hoje, Gustavo Petro hoje, é um cara que está completamente integrado à luta política, né? Há loucos do mundo, há malucos do mundo. Você acha que quem assassinou esse cara tem um projeto de poder? Agora, veja, a direita vai fazer isso mesmo. Assim, tentaram matar o Bolsonaro, tentam matar não sei quem, eles sempre tentam eliminar as pessoas. Eu poderia usar exemplos aqui no Brasil. Getúlio teve de se matar, de certo modo, né? E houve o golpe. São teorias conspiratórias. O João Goulart morreu, ninguém sabe como. O JK morreu, ninguém sabe como. Nada dessas teorias se sustenta. Assim como não se sustenta do Bolsonaro, o rapaz lá que atirou, como é que chama ele? O da facada? O Adélio, né? Adélio. O Adélio Bispo. O Adélio Bispo. O Adélio era ligado ao PSOL, não era mais ligado ao PSOL. Claramente era um sujeito com problemas. Para que fosse um atentado ao Bolsonaro, teria que adivinhar que naquele dia Bolsonaro ia andar na cabeça das pessoas no meio da rua. Imagina isso. Um raciocínio elementar, né? Como é que o Adélio lá no meio ia adivinhar que o Bolsonaro ia estar caminhando ali? Houve uma tramóia para matá-lo, assim como houve para matar Trotsky, tudo meticulosamente desenhado e pensado. Provavelmente com a ajuda da Frida Kahlo. A Frida Kahlo, eu não adoro a pintura, mas parece que participou. Foi tudo planejado? Não foi. Assim como nesse caso, não foi. É um projeto para matar os líderes de direita da América Latina. Que besteira. Quais líderes de direita da América Latina estão morrendo? Né? Agora, lamento que tenha acontecido. Espero que... Aliás, na vida dele existe uma tragédia anterior, né? Porque a mãe dele foi sequestrada pelo grupo de Pablo Escobar, o traficante, né? E depois de uma tentativa de resgate, uma operação de resgate, ela acabou sendo morta, né? Isso. O que, veja só... A mãe dele era jornalista. Jornalista, né? Sim. O que, veja, numa Colômbia que passou pelo que passou, a Colômbia já foi um narco-estado. Né? Sim. Essas ocorrências não são, assim... Elas podem até ser mais frequentes, evidentemente, do que seria desejável. Razão porque a gente precisa combater muito o crime organizado no Brasil também, né? Porque as coisas estão assumindo proporções realmente complicadas. Essa ideia de que o crime tem ideologia, o crime não tem ideologia. O crime pensa em lucro, né? E vai se associando àquele que interessar num determinado momento. Né? O narcotráfico já se associou aos grupos de extermínio de extrema-direita da Colômbia. Depende muito do que interessa no momento. Né? Agora, daí a ser um plano latino-americano para o quê? Para o quê? É claro que eles vão fazer isso mesmo, vão falar isso. Espero que punam severamente. Né? Boa. Bom, Reinaldo, obrigado pela moral. Obrigado por vir aí nesse nosso primeiro Flow News. Flow News. E aí, Tramonto, o que tu achou? Achei bom, hein? E nós nem falamos que o Ciro Gomes vai voltar para o PSDB. Pois depois de tudo, né? Depois de tudo. Vou voltar. Esses liberaloides, vou pegar esses liberaloides, vou botar os liberaloides. Agora imita o Bolsonaro aí. Eu quero dizer o seguinte disso daí.
Que esse Tramonta aí, é Tramonta, né? Você, que nome estranho, hein, Tramonta? Tramonta? Monta! Esse negócio disso daí de montar. E esse Igor aí, uma hora tá de um lado, outra hora tá do outro, um pouco estranho. E esse Reinaldo Azevedo aí, né? Que um dia eu falei pra ele lá, encontrei com ele, falei, posso dar um abraço? Sabe o que ele respondeu pra mim? Abraço hétero! Aí eu falei, como você é engraçado. E abracei mesmo assim. Aí o Reinaldo estranhou, abraçou, falou, nossa, que colete aí que o senhor tem, forte esse colete aí. Né? Presidente Jair Bolsonaro, o senhor vai ser preso porque existem os autos e o sistema democrático com o qual o senhor tentou acabar vai lhe garantir uma prisão com todos os direitos humanos garantidos. Lembra o tempo que a sua turma dizia direitos humanos para humanos direitos? Né? Eu acho o senhor um humano torto, mas o senhor vai ter direitos humanos garantidos pela democracia, que não acabou, ela venceu. É isso. Bom, obrigado aí, vocês dois, pela moral. Obrigado a todo mundo que assistiu. Não esquece de se inscrever aqui no canal e dar o like nesse vídeo.